Boa noite, meus amados. Que a paz de Jesus esteja com vocês nesse dia, né? E hoje eu quero compartilhar com vocês uma leitura que está em Atos, capítulo 3. E nós vamos falar de um milagre, né? Já que nós estamos falando de milagres, ontem o Rael falou um pouquinho de alguns milagres de Jesus e hoje eu quero falar mais um que foi feito através de Pedro. Está em Atos, capítulo 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Bom, aqui Jesus já tinha ressuscitado e voltado aos céus. Aqui era o começo da igreja primitiva. E aqui nós podemos ver algumas coisas. Esse homem, ele ia lá todos os dias. Ele ia na porta do templo, tinha alguém que levava ele para lá e ele ficava lá, né? O versículo 2 nos mostra isso, que ele ficava lá todos os dias pedindo esmolas. Ele estava lá para quê? Ele estava lá buscando o seu sustento. Então ele ia todos os dias na porta do templo atrás do seu sustento. E aí, meus queridos, é uma coisa muito preocupante, né? E aí eu fiquei pensando que às vezes nós vamos lá na porta do templo, nós vamos lá no templo e nós vamos apenas atrás de sustento. Aquele homem, ele não sabia que Deus poderia dar muito mais para ele do que apenas umas moedinhas, né? No versículo 3 fala que ele estava lá de cabeça baixa e aí ele olhou para os discípulos. Esse homem, ele vivia num estado de miséria, de humilhação e todos os dias ele estava lá e não conhecia o Deus verdadeiro e não conhecia o que Deus poderia fazer na vida dele, né? Ele estava lá atrás de esmolas e muitas vezes nós estamos indo no templo, nós estamos indo na igreja, nós estamos indo atrás de Jesus, atrás de esmolas, atrás apenas do nosso sustento e nós esquecemos do que Deus é capaz de fazer na nossa vida, né? Ele não sabia que Deus queria fazer muito mais para ele, muito mais do que isso. E quantos de nós estamos vivendo assim, né? Em busca de esmolas. E depois que ele recebeu o milagre, aí ele entrou no templo louvando e andando. E as pessoas puderam ver o milagre na vida dele. Olha, meus queridos, nós precisamos aprender a ter o melhor de Deus. Às vezes nós estamos em busca do sustento e Deus não quer nos dar só isso. Deus quer nos dar infinitamente mais, porque Ele é poderoso para fazer isso. E às vezes nós frequentamos a igreja, às vezes nós estamos lá no templo todos os dias como aquele aleijado e nós não reconhecemos e nós não conhecemos o nosso Deus. Aquele homem estava lá há muito tempo e ele provavelmente nunca tinha entrado no pátio do templo, né? Ele estava só à porta e às vezes nós estamos só à porta recebendo migalhas e Deus nos convida a ter intimidade,
a nos aprofundar no conhecimento e na intimidade com Ele. Amém? E o que eu tenho para dizer hoje é isso. Fiquem na paz do Senhor e que o nosso Senhor seja o centro da nossa vida, que nós podemos viver os milagres que Deus tem para nós e não ficarmos apenas na porta do templo, mas viver os milagres. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.